Olá, estudantes, sejam bem-vindos para a nossa aula de Química com foco no Enem. E na aula de hoje a gente vai ter um assunto super especial que cai bastante no Enem, cai bastante nos vestibulares, é de um assunto que mais cai nessas provas de avaliação, que é a pilha. Então hoje você vai aprender como a pilha funciona e também o princípio da bateria. Então hoje a gente vai aprender como que fica carregado o meu celular, como que eu coloco a pilha e acontece lá dentro o processo químico da pilha. A gente vai aprender sobre ánodos, cátodos, a gente vai aprender sobre ROX, redução. Então são todas coisas muito importantes que caem bastante no Enem. Então espero que vocês fiquem atentos e até a próxima. Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Renner, do Grupo SEB, e eu vou trabalhar uma aula importantíssima com você hoje para o Enem, que direciona a parte de transformações de energia, a habilidade 23, que é uma habilidade muito importante que é abordada nas provas do Enem aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as pilhas, a pilha de Daniel, como é que é o funcionamento de uma pilha, como é que o Enem cobra isso, questões relativas às pilhas que nós vamos discutir aqui com vocês para você perceber realmente como é que você tem que fazer certinho para você matar essas questões aí que envolvem essas transformações de energia, que podem aparecer na prova do Enem que você vai fazer, correto? É importante você perceber que aqui, gente, nós vamos trabalhar então na parte de ciências da natureza, As pilhas é a habilidade 23, como eu disse, que envolve a transformação de energia. Você fala, Renner, mas por quê? Porque a pilha ela transforma energia? Sim, dentro de uma pilha vai acontecer uma reação química, correto, gente? E essa reação química, simplesmente vai fazer com que eu tenha uma energia elétrica, uma corrente elétrica. Então eu estou transformando o que? Uma energia química em uma energia elétrica. Correto? Eu estou fazendo uma transformação de energia. E a partir disso, o Enem monta questões envolvendo pilhas aí para você. Hoje, gente, historicamente, as pilhas foram construídas há muitos anos atrás, Inclusive, Alexandre Volta, ele monta uma primeira pilha com discos, Ele coloca lá discos de metais, de zinco, entre esses discos ele coloca um paninho embebido com uma soluçãozinha salina e conecta dois fios ali nesse esqueminha que ele monta e consegue acender uma lâmpadazinha, Então é importante você perceber que isso já é estudado há muito tempo. Mas didaticamente falando, hoje, qual que é a pilha mais importante que a gente tem para a gente entender todo o processo de geração de corrente elétrica e tal? É a pilha de Daniel, Daniel monta uma pilha que didaticamente é super tranquilo da gente entender como é que funciona o processo, Como é que acontece a oxidação e a redução dos materiais para gerar corrente elétrica. Antes de começar a discutir com você, eu quero recordar um detalhe importantíssimo, que é o seguinte. Os elementos eles podem sofrer oxidação ou podem sofrer redução. Você fala, como é que funciona isso, Renner? Bom, é importante você lembrar que o elemento, um metalzinho que sofre, por exemplo, uma redução, ele recebe elétrons. Você pode até pensar dessa forma, redução recebe. Até fica fácil você lembrar. O elemento que perde elétrons, ele oxida. Se ele oxida, ele dá elétrons. Então, quem sofre oxidação, dá elétrons. Quem sofre redução, recebe elétrons. E quando você pega, por exemplo, dois metais e conecta um metal no outro, gente, naturalmente, por diferenças que esses metais têm de capacidade de sofrer redução, capacidade de sofrer oxidação, o que acontece? Na hora que você liga um metalzinho no outro, um metal perde elétrons para o outro. Certo? E acontece um fluxo natural de elétrons de um para o outro. Por quê? Porque um tem uma capacidade maior de receber elétrons que o outro. Então ele retira elétrons do outro metal. Vou dar um exemplo super tranquilo para você entender isso. Você pegar, por exemplo, um papelzinho alumínio. O pessoal que tem essas obturações de amálgama no dente, que é de prata e mercúrio, que é um metalzinho. A hora que você vai lá, você dá uma mordidinha num papelzinho alumínio, parece um choquinho na nossa mandíbula assim. Por quê? O que está acontecendo ali? A prata está retirando elétrons do alumínio. E dá aquele choquinho, aquela correntezinha elétrica. Naturalmente, quando você conecta um metal no outro, um metal perde elétrons para o outro. Isso acontece de maneira natural. Pode ser que essa transferência de elétrons seja mais intensa ou menos intensa. Aí depende muito do que a gente chama dos potenciais de redução e de oxidação dos elementos. Nós temos elementos que têm um potencial de perder elétrons muito maior do que o outro elemento. Então, se ele tem um potencial de perder elétrons, o outro elemento vai receber elétrons dele. Tá? Então, é importante você lembrar isso.
naturalmente, como a gente conecta dois elementos, dois metais principalmente, sempre a gente vai ter uma transferência de elétrons de um metal para o outro, correto? É o que nós chamamos aí de oxidação e redução. Então isso é muito importante, é um pré-requisito muito básico, muito importante para a gente poder compreender a pilha de Daniel, que é o que eu vou apresentar aqui para você, tá bom? Então já tenha na sua cabeça, quando você conectar dois eletrodos, né, conectar dois metais, um perde elétrons naturalmente para o outro, isso cria uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, né, quando passa por um resistorzinho, por exemplo, um filamento de uma lâmpada, a lâmpada acende. Correto? Então é assim que vai acontecer esse processo, tá bom? Então eu trago para você aqui, meus amores, olha só, as pilhas. Né? Então quando se fala em pilhas, né, o que você tem que lembrar? As baterias, as pilhas em geral. Né? O que o Enem direciona aqui para nós? Olha só. É importante você perceber que as pilhas acontecem diante de um processo espontâneo. É uma reação espontânea de oxidação. Aí você falou, Renner, mas o que seria uma reação de oxirredução, né? Que também seria um pré-requisito aqui para a gente entender pilhas. Oxirredução é aquela reação química que acontece com transferência de elétrons, que é o que eu acabei de falar para vocês. Né? Uma reação química onde você tem alguém perdendo elétrons, né? Ou seja, alguém oxidando, quem oxida dá elétrons, e alguém reduzindo. Quem reduz, recebe elétrons. E essa transferência de elétrons, né, faz com que você tenha uma corrente elétrica. Tá? Isso é uma reação de oxidação. Né, onde está acontecendo uma redução e está acontecendo também uma oxidação. O importante é você perceber também que não tem como você ter só uma oxidação ou só uma redução. Não. Você tem uma oxidação, é um metal que está perdendo elétrons, e sempre você tem uma redução, que é um metal que está recebendo elétrons. Né? Você tem uma transferência. E o importante também se lembrar que o número de elétrons perdidos por um metal, quando você conecta dois metais, é sempre igual ao número de elétrons recebidos pelo outro metal. Correto? Tá? Isso cria-se aí uma corrente elétrica. Então é um processo espontâneo, tá? Não é um processo forçado. A pilha é um processo espontâneo. Como eu te falei, só de você conectar um no outro, um já perde elétrons para o outro e já gera uma corrente elétrica. Tá? Isso caracteriza o processo da pilha, uma espontaneidade de reação. Tá bom, gente? Beleza. Além disso, o que é importante você lembrar? Que nas pilhas nós temos uma transformação da energia química em energia elétrica, que é o que eu havia falado para você. Né? Porque é uma reação química que está acontecendo que está gerando corrente elétrica. Portanto, é uma transformação de energia. Tá? Portanto, é uma habilidade que a gente tem que perceber isso. Você fala, beleza. Então, eu faço uma reação química, a partir de uma reação química, né, dentro da pilha, eu consigo gerar, né, corrente elétrica, eu consigo ter uma transferência de elétrons de um elemento para o outro. Né? Dessa forma, a gente caracteriza a pilha. Né? Então eu vou ser bem tranquilo aqui, vou com bastante calma para mostrar para você como que é a pilha de Daniel, que é a pilha mais didática que a gente tem hoje para entender todo esse processo de formação de uma corrente elétrica a partir de uma reação química. Né? Didaticamente, a pilha mais tranquila que a gente tem para entender esse processo é realmente a pilha de Daniel, que é a pilha que vai ser cobrada da gente lá nas questões do Enem. Tudo bem, galerinha? Beleza? Tá? Entendeu? Então, o processo é espontâneo, né? Eu tenho transferência de elétrons, correto? Tá? De um metal para o outro. Nunca esqueça, quem perde elétrons oxida e quem recebe reduz. Quem perde elétrons fica com carga positiva, viu, gente? Porque o elétron é negativo, né? Então, um metal, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Por exemplo, o zinco. Se o zinco está sólido, ele tem carguinha zero. É o NOx dele, é a carga dele. Se ele perde elétrons, ele vai para 2+, por exemplo. Ele perde 2 elétrons. Ele fica com uma carga positiva. Já o cara que recebe elétrons, né? Então, por exemplo, você tem um recebimento de elétrons. Você tem, por exemplo, cobre 2+. Ele recebe 2 elétrons, ele vira cobre 0. Porque ele era 2+, né? Aí ele recebe 2 elétrons, vira cobre 0. Entendeu? Então, quem perde elétrons, fica positivo. Quem recebe elétrons, o cara que tem um recebimento de elétrons, ele vai de positivo para 0. Vou mostrar isso para você, tá? Olha só, essa é a pilha de Daniel. Né? Você fala, nossa, Renner, como é que a gente tem que interpretar isso aí? Então, nesse slide aqui, eu vou mostrar para você como é que é a montagem dessa pilha. Olha só, a gente tem aqui duas soluções. Observe aqui, ó, essas duas soluções. Nós temos aqui nessa primeira solução, uma solução que tem íon zinco, né? Geralmente usa um sal de zinco aqui. Aí ele usa uma barra de zinco aqui, tá vendo, gente? Um pedacinho de metal. Ele conecta isso através de um fiozinho condutor, coloca uma lâmpada no meio do circuito, né? E coloca do outro lado aqui, gente, um pedaço de cobre. Tá vendo?
Esse cobre aqui, gente, olha só, cobre sólido mesmo, tá? Cobre metálico, né? E introduz isso numa soluçãozinha, tá? Que tem também um salzinho aqui, beleza? E ele percebe que nessa solução acontece um depósito de um metal vermelho aqui em cima desse eletrodo de cobre. E do outro lado ele percebe uma corrosão aqui nesse eletrodo de zinco, nesse pedacinho de zinco. E a lâmpada fica acesa, né? Ele coloca um tubinho aqui para conectar as duas soluções, que nós vamos chamar de ponte salina, que eu vou te explicar certinho. Tá? E aqui eu tenho uma solução, então tem o cátion, o zinco 2+, e ele percebe nessa solução aqui, ó, que essa solução ela perde a cor, né? Ó, vai perdendo a cor azul, né? E é importante você lembrar que a coloração azul ela é em função de íons cobre 2+, tá? Que é o cátion de cobre com carguinha 2+, ele deixa a solução azul mesmo. Então aqui, ó, além desse sulfato, que é o ânion do sal, nós também temos a presença do cobre aqui dentro. Então olha só que interessante, ele coloca uma solução, né, de zinco e introduz aqui uma barra também de zinco. Aqui ele usa uma solução que tem cobre lá dentro e utiliza também uma barra que tem cobre. Então essa foi a montagem da pilha de Daniel, viu gente? Ele montou dessa forma, né? E ele percebia que após certo tempo essa lâmpada acendia. Né? Agora, por que essa lâmpada acende? Como é que funciona esse processo? Né? O que eu tenho que entender, Renner, né, na dinâmica desse processo para eu entender certinho o acendimento dessa lâmpada? Como é que funciona isso, Renner? Né? É o que eu vou te explicar agora na sequência, o que Daniel pensou aqui. Tá bom, gente? Então, mas a montagem é essa. Ô, Renner, necessariamente eu tenho que sempre ter o zinco, o metalzinho zinco aqui e o metal de cobre aqui? Não, necessariamente não. Eu posso colocar, por exemplo, aqui um pedaço de alumínio, um pedaço de prata, né? O fato é, a hora que eu coloco dois metais diferentes, tá? Sempre um vai perder elétrons para o outro. Esse é o grande lance. Você fala, tem como a gente saber quem perde e quem ganha? Claro, existem as capacidades de perder elétrons, que são chamados de potenciais de redução e de oxidação, que é dado em volts, tá? E aí, aquele que tiver a maior capacidade de perder elétrons, a gente fala que ele tem uma maior potência, um maior potencial de oxidar, tá? Então ele dá o valor lá, né? Por exemplo, aqui no caso do cobre e do zinco, eu vou fornecer os valores para você. Ele pode me dar os dois valores de redução. E uma coisa importante, gente, é o seguinte. Quando ele fornecer os dois potenciais de redução para você, o que você vai pensar? Quem tiver o maior potencial de redução, eu vou mostrar para você daqui a pouco, vai sofrer redução. Então, por exemplo, você tem, um exemplo clássico, você tem dois metais. Um tem o potencial de redução de 10 volts, por exemplo. Eu tenho um outro metal que tem potencial de redução de 15 volts. Esse que tem o potencial de redução de 15 volts, que é maior que o de 10, ele vai sofrer redução se eu conectar os dois. Automaticamente o outro vai sofrer oxidação. Então eu vou ter um fluxo de elétrons de um para o outro, sendo que os elétrons vão caminhar para qual lado? Para o lado que tiver o maior potencial de redução. Entendeu? Então, sempre quem tiver a maior potência de sofrer redução, galera, vai tender a sofrer redução. Você falou, Renner, mas como é que fica esse processo? Né? Como é que a gente tem que entender isso aí? Bom, vamos lá. Então eu coloco a pilha de novo aqui. Então aqui eu já estou colocando que é uma solução que tem a disponibilidade dos íons cobre 2+. Tá vendo, gente? Ó, tem cobre aqui, né? E aqui tem zinco. Correto? Beleza? Muito bem, então a montagem é a mesma, tudo certinho e tal. Agora, como é que funciona esse processo? O que Daniel fez? Daniel percebeu o seguinte, que o potencial de redução do cobre é maior que o do zinco. Daqui a pouco eu vou te dar os valores aqui para você perceber. Com o potencial de redução do cobre, o cobre tem uma tendência de sofrer redução maior do que o zinco. Correto? Então isso é importantíssimo você lembrar. Isso vai ser fornecido para você. Ele dá os potenciais lá. Né? Ele vai falar, ó, o potencial de redução do cobre é mais 0,36 volts. Né? E o potencial de redução do zinco é menos 0,70. Espera um pouquinho. O maior valor vai sofrer redução. Isso é muito importante nessa parte de pilhas, viu, gente? O maior valor do potencial de redução tende a sofrer redução. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Muito bem, o que Daniel fez? Daniel colocou aqui, como o zinco, né? Ele é um eletrodo que vai perder elétrons, ele vai ser fonte de elétrons, né? Os elétrons vão sair do zinco. Sempre de onde os elétrons saem, ele chamou de ânodo. Ânodo que é o eletrodo negativo, né? O polo negativo da pilha. Do outro lado, galerinha, que é o eletrodo de cobre, a barrinha de cobre, ele chamou de cátodo, né, que é o eletrodo positivo. Por quê? Porque ele recebe os elétrons. Olha como é, o positivo atrai os elétrons, né? E o negativo perde os elétrons. Então, assim, o fluxo de elétrons, ele é sempre do ânodo para o cátodo, tá?
Então, sempre ele sai daquele que tem um potencial de redução menor e vai para onde o potencial de redução é maior. Tá? Aquela tendência maior, porque o elemento cobre tem uma tendência maior de receber elétrons do que o zinco. Tá? Muito bem, beleza. Você fala, não, tudo bem, professor. E daí? E daí que agora eu vou tecnicamente usar aqui para você um conceito que vai te ajudar demais da conta se você lembrar, que é a regrinha do Kral. Ô, gente, sempre o cátodo sofre redução. Dá uma olhada no Kral, ó. E sempre o ânodo sofre oxidação. Isso é uma coisa super importante, né? Você pode trabalhar também com consoante, consoante, vogal, vogal. Olha só. Cátodo, ó. Cátodo, consoante, redução. Ó, tá vendo? Consoante também. Ânodo, ó. Vogal, oxigênio aqui, ó. Esse O, que parece um oxigênio aqui, mas na verdade não é. Isso aqui é oxidação, hein? Oxidação. Por quê? Ó. Kral, regra do Kral, pode usar. Sempre o cátodo vai reduzir. Sempre o ânodo vai oxidar. Isso é uma coisa importantíssima. Você fala, beleza, então. Então, a partir dessa situação, você fala, mas por quê? Porque sempre o cara que é colocado no cátodo, gente, o cátodo, ele tem um potencial de redução maior. Portanto, ele sempre tende a sofrer redução. Tá? Então, você fala, ó, se eu ver o cara que é o cátodo, Renner, eu já posso falar que ele sofre redução? Sempre. Então, coisa que você vai lembrar para mim, ó, a regrinha do Kral. Tudo bem? Beleza, como é que funciona isso? Vou montar a semi-reação para você. Isso aqui chama semi-reação, ó. Olha só, eu coloco aqui o que está acontecendo no ânodo, que é o nosso polo negativo da nossa pilha. Bom, eu tenho a placa de zinco aqui, ó. Sempre que o metal estiver no estado sólido, a carguinha dele é zero. Viu, gente? Isso é uma informação muito importante. Muito bem, então tem o zinco aqui com carguinha zero, tudo bem, tranquilo. O que está acontecendo aqui, Renner? O zinco, gente, que nem eu te falei, ele está perdendo elétrons. Né? O zinco ele tem uma tendência de perder 2 elétrons, tá? Isso é uma coisa importante. Você lembrar, por exemplo, a família 1A tem uma tendência de perder 1 elétron, a galera da família 2A uma tendência de perder 2 elétrons. Mas se você olhar aqui, ó, você pode olhar aqui, ó, o zinco aqui, ele é 2+, tá vendo? Então o zinco está passando para zinco 2+ e perdendo 2 elétrons, correto? Então ele sai de 0 para 2+. Aí vem uma tática aqui, ó. De 0 para 2+. Tudo bem, ele perdeu elétrons. Se ele perde, ele está oxidando. Quem oxida dá elétrons, perde elétrons, correto? E de 0 para 2+, o que está acontecendo com a carguinha? Uma outra coisa que você pode perceber, ó, 0 para 2+, está aumentando a carguinha. Então você pode colocar assim, ó, aumentou, oxidou. Entendeu? Então você tem que montar essa semi-reação. Então o zinco 0, ele está passando para zinco 2+. E o 0, gente, é sempre sólido, tá vendo? E o 2+ é sempre aquoso. O íon é sempre aquoso. Então o que está acontecendo aqui? Ó? O zinco está saindo da barra e pulando para a solução. Ele sai da barra e pula para a solução. Se ele sai da barra e pula para a solução, conforme vai passando o tempo, realmente você vai vendo aqui uma corrosão dessa barra. Não é verdade? Aí esse zinco libera esses elétrons. Esses elétrons vão passar pela lâmpada, lógico, promove o acendimento da lâmpada. E esses elétrons eles chegam no cobre. Só que na hora que ele chega no cobre, gente, o que vai acontecendo? Como isso aqui é tudo condutor, ele chega aqui na solução. E na solução tem o cobre 2+. E o 2+, tá vendo? Positivo atrai negativo, não é verdade? Então esse cobre 2+ aqui vai atrair os elétrons que foram perdidos pelo zinco. O cobre 2+, que é o que acontece no nosso cátodo. O cátodo, olha no Kral, ó, sempre sofre redução. Quem sofre redução sempre recebe elétrons. Então tá aqui, ó, um recebimento. Então o cobre 2+, recebendo os 2 elétrons que foram perdidos pelo zinco. Correto? Formando cobre 0. Até porque 2+ com 2-, né, gente, que é o elétron, ó, vai dar 0, correto? Então essa é a semi-reação de redução que acontece no cátodo. Então sempre assim, ó, um metal ele perde elétrons, esses elétrons vão chegar lá na solução e o íon que está na solução lá vai receber esses elétrons. Correto? Então perceba, o que está acontecendo aqui? O cobre 2+ da solução aquosa, ele está saindo da solução e se transformando em cobre 0, que é o sólido. Ou seja, ele está grudando, como ele é vermelhinho, ele fica com esse caráter vermelhinho, que ele gruda na superfície do eletrodo, tá vendo? Então ele sai da solução e gruda no eletrodo. Uai, se ele sai na solução e gruda no eletrodo, o que acontece com a massa desse eletrodo? A massa aumenta, tá? Você tem um aumento de massa. E a massa desse aqui diminui. Ou seja, em qualquer pilha que você for trabalhar, né, a geração da corrente elétrica acontece mediante aqui a uma corrosão do ânodo, uma diminuição da massa do ânodo e um aumento de massa do cátodo. Ô, Reni, isso aí em qualquer situação, pode ser qualquer metal que eu uso, qualquer um. Sempre o ânodo vai sofrer corrosão, sempre o cátodo vai sofrer aumento de massa. Certo? É isso que acontece. Aí você fala, beleza, professor, o que eu posso fazer? Eu posso agora, olha só, gente, cancelar esses 2 elétrons, né? Porque ó, esse aqui está depois da flechinha, esse aqui está antes.
A gente corta esses dois elétrons e tem aqui o que nós chamamos de uma equação global da nossa pilha, né? Olha só, eu somo simplesmente o que sobrou. Fica lá zinco 0 mais o cobre 2+, ó, zinco 2+, mais o cobre 0. Correto? Dessa forma, gente, a gente consegue montar então essa equação global, né? Você fala, não, tudo bem, professor, beleza. Isso aí, agora, isso continua sem parar? Essa pilha não acaba nunca? Sim. Quando você corroer todo esse metal aqui, você não tem zinco mais para passar para zinco 2+ e gerar elétrons. Essa pilha para de funcionar. Mas, o que acontece? Como vai acontecendo essa reação e vai formando muito zinco 2+, essa solução vai ficando muito positiva, sabe? E a solução ficando muito positiva, o zinco não tem muita vontade de pular dentro de uma solução muito positiva, porque ele é positivo, positivo com positivo repele. Aí entra a função da ponte salina. Gente, tá? Então os elétrons sempre indo nessa direção, do ânodo para o cátodo, né? E a ponte salina faz o quê? Ela permite a passagem de íons e mantém a neutralidade eletrostática da solução. Você fala, mas como assim, Renner? É o seguinte, ó. Quando você tem a ponte salina, o que acontece? A ponte salina ela tem um salzinho, uma soluçãozinha dentro dela, né? Tipo um caninho com um algodãozinho, e tem uma solução lá de um sal, por exemplo, KNO3. Como essa solução está muito positiva, porque o zinco saiu de 0 e foi para 2+, ficou muito positiva, se ela ficou muito positiva, o que significa isso? Significa que a ponte salina ela joga aqui ó, algumas carguinhas negativas, né? Para tentar neutralizar o excesso de carga positiva aqui. Por exemplo, ela pode jogar nitrato, NO3-, ou Cl-, né? Algumas carguinhas negativas, porque o negativo neutraliza o positivo. E o excesso de carga positiva aqui não é benéfico para a pilha, porque o zinco ele não vai querer pular num lugar que está muito positivo. Entendeu? Então você tem que neutralizar. A ponte salina faz muito bem isso. Do outro lado, o cobre sai da solução, gruda no eletrodo. Sai da solução, gruda no eletrodo. Não é isso que aconteceu? Olha na reação. A reação está falando isso para nós. Olha só, o cobre 2+ indo para cobre 0. Então ele está saindo da solução e grudando na superfície do eletrodo. Não é verdade? Isso faz com que você tenha o quê? Uma sobra, isso aqui é o sulfato, ó, que é o SO4 2-. A solução fica muito negativa. O que a ponte salina faz? Ela injeta um pouquinho de carguinha positiva aqui dentro. Né? Tipo K+, por exemplo, tipo potássio, um íon positivo, um cátion, né? Que neutraliza o excesso de carga negativa aqui. E aí, neutralizando esse excesso de carga negativa, você gera neutralidade eletrostática nas soluções e as reações continuam acontecendo até você corroer todo esse eletrodo aqui, que é o fim do funcionamento da nossa pilha. Tá? Uma coisa importante que você tem que lembrar é que sempre o fluxo de elétrons ele vai partir sempre do ânodo para o cátodo. É sempre o ânodo que oxida e é sempre o cátodo que reduz. Sempre, gente. E sempre você respeita a regra do K. O ânodo sempre oxida. Tá vendo? Ó, o cátodo sempre reduz. E a ponte salina é vital, porque ela mantém a neutralidade eletrostática das soluções. Esse é o funcionamento da pilha de Daniel, que gera corrente elétrica. Correto? Você falou, Renner, mas toda vez que eu for representar, por exemplo, a pilha de Daniel, eu tenho que montar tudo isso, eu tenho que fazer todo esse desenho, né, para eu representar essa pilha, né, tal. Gente, não precisa não. Você pode fazer o desenho, mas quando ele fala representação da pilha, nós temos essa situação aqui. O que você vai colocar? Sempre você coloca o que, gente? Do lado esquerdo você coloca o ânodo e do lado direito você coloca o cátodo. Isso na representação, não necessariamente no desenho, tá? Você fala, por quê? É uma convenção, tá? Você pode ver ó, que aqui o zinco está indo de 0 para 2+, tá percebendo? Você põe uma barrinha para separar, 0 para 2+. Ó, de 0 para 2+, aumentou a carguinha. Aumentou, oxidou. Você pode pensar dessa forma. Né? Aí você fala, Renner, mas aqui tudo bem, ele está indo de 0 para 2+, está aumentando a carguinha. Aumentou a carguinha, significa que ele perdeu elétrons? É. Se ele fica positivo, isso significa que houve uma perda de elétrons. Se ele perdeu elétrons, olha só, ele vai para 2+. Tá vendo? Por isso que é o ânodo. Lembra do Kral? O ânodo sempre oxida, não é verdade? Então está acontecendo uma oxidação. Aí você coloca duas barrinhas assim para representar a ponte salina. Isso aqui é a representação da ponte salina. Aí do outro lado você tem cobre 2+ indo para cobre 0. Olha como é que é diferente agora. Ó, de 2+ para 0. O valor absoluto da carga de 2+ para 0 diminuiu. Diminuiu, reduziu. Agora está rolando aqui uma redução. Correto? Olha só, galera, de 2+ para 0. Né? Então ele está recebendo elétrons. E sempre o cátodo sofre redução. Lembra do Kral que nós falamos? Não é verdade? Tá? Então, na representação da pilha, você faz assim. Você coloca o ânodo sofrendo oxidação do lado esquerdo, sempre de 0
para carga maior. E do lado direito você coloca duas barrinhas para representar a ponte salina, né? E do lado direito você coloca o cátion que você tem passando para zero, que representa o processo de redução. Então sempre do lado esquerdo é o ânodo, tá? Isso é convenção, gente, a gente tem que lembrar, na representação da pilha. E sempre do lado direito a gente coloca o cátodo, desse jeito que a gente representa. Você falou, René, tudo bem, mas a pilha tudo bem, tá tendo uma corrente elétrica e tal, mas a pilha ela estabelece uma DDP, né, uma diferença de potencial. Sim. E tem como a gente calcular isso? Tem, gente. Olha só. Os potenciais de redução. Você fala assim, o que seria potencial de redução? Aquilo que eu tinha falado inicialmente para você. É a capacidade, a potência que o elemento tem, a tendência que o elemento tem de sofrer redução. Né? Então você tem um elemento, por exemplo, que está sofrendo redução num processo. Significa que o potencial de redução dele é maior que todo mundo que está ali. Entendeu? Então você conecta dois elementos. Você percebe que um deles tem um potencial de redução maior. Você fala, mas como é que é esse potencial de redução? Isso vai ser fornecido. Eu coloco lá para você, ó, são valores tabelados em volts, olha só, gente, que mostram a tendência do elemento sofrer redução. Entendeu? Então, a hora que você pega, por exemplo, o exemplo que nós demos da pilha de Daniel, que é o cobre e o zinco. Ó, vou colocar os dois potenciais aqui, são os valores que serão fornecidos para a gente. Então o cara chega e fala, ó, seguinte, o potencial de redução do zinco é menos 0,76 volts e o potencial de redução do cobre é mais 0,34 volts. Tudo bem. A hora que você bate o olho aqui, ó, a primeira coisa que você tem que fazer, ó, você bate o olho aqui e você vai ver, ó, qual que é o maior? Bom, o maior é o potencial de redução do cobre, não é? Logo, o cobre vai sofrer redução quando eu conectar ele no zinco. Vocês entenderam isso, gente, que é muito importante? Sempre o cara que tem o maior potencial de redução vai sofrer redução. É assim que funciona, certo? Se vai sofrer redução, vamos lá, puxa pela memória, lembra da regrinha do Kral que eu falei? Se ele vai sofrer redução, no Kral ele é quem? Ele é o cátodo. Então eu já descubro, só olhando por esses potenciais, quem é o cátodo. Então eu já estou percebendo aqui que o cátodo realmente é o cobre. Lembra da nossa pilha que o cátodo era o cobre e o zinco era o ânodo? Entendeu? Entendeu como é que eu descubro? Né? Ah, mas e se o potencial de redução do zinco fosse maior? Tudo bem, ele seria o cátodo. Então grava isso. Sempre o cara que tiver o maior potencial de redução em volts, que a tendência de sofrer redução maior, né, ele vai ser o cátodo. Porque o cátodo sempre sofre redução. Isso é uma coisa importantíssima, que é o eletrodo que é o polo positivo da nossa pilha. Correto? Você fala, não, beleza. E você fala, professor, tá bom, eu entendi então. Para eu descobrir quem que é o cátodo, quem que é o ânodo, é só olhar os potenciais de redução. Quem tiver o maior potencial de redução vai sofrer redução e vai ser o cátodo. Então ele vai reduzir, ele vai receber elétrons. Certo. Agora com esses dois potenciais, será que tem como a gente calcular essa diferença de potencial da pilha, que a gente chama de DDP da pilha? Tem sim, viu gente? Você pode calcular a DDP da pilha, essa DDP ela pode ser chamada também de força eletromotriz da pilha, tá? Ou ΔE. A gente pode até falar ΔE, que a gente usa muito na química aqui. Correto? Você fala, mas como é que eu faço esse cálculo? É super simples, gente. Você vai fazer o seguinte, ó. Para calcular a DDP de uma pilha, você vai pegar esses potenciais, como eu falei, eles são fornecidos, correto? Para você. Você vai pegar o potencial de redução maior e vai subtrair do potencial de redução menor. Correto? Você fala, nossa, mas é simples assim? É, super facinho. Você pega o valor maior e subtrai do menor. Essa subtração vai dar a DDP da pilha em volts. É assim que se calcula a diferença de potencial ou a força eletromotriz de uma pilha. É só pegar o maior menos o menor. Você falou, René, existe a possibilidade dele fornecer os potenciais de oxidação também? Existe. Se ele desse os dois de oxidação, você faria a mesma coisa. Você pega o maior menos o menor. Uma coisa que você pode usar, né, é que o potencial de redução ele é menos o potencial de oxidação. É só inverter o sinal. Tipo assim, ó, se o potencial de redução do cobre é mais 0,34 volts, quanto que vale o potencial de oxidação do cobre? Menos 0,34 volts. É só você inverter o sinal. O importante é você trabalhar com os dois iguais. Ó, ou você trabalha com os dois de redução, que é o que acontece na maioria esmagadora das vezes, correto? Ou você trabalha com os dois de oxidação, que vai ser fornecido, porque às vezes tem vestibular, tem situações, né, até no Enem, que às vezes o cara, por exemplo, dá um potencial de redução e o outro de oxidação. O que você faz? Você inverte o sinal de um deles. Para sempre trabalhar, a dica é, sempre trabalhe com os dois de redução. Porque aí você vai lá e olha, quem tem maior de redução? O que tem maior é sempre o cátodo. Então você descobre que ele é o cátodo. Entendeu? Então ele vai sofrer recebimento de elétrons.
Tá? Então, nesse caso aqui, o cobre é o cátodo porque tem maior, né, de redução. Então, você pega o maior menos o menor. Vamos lá, vamos fazer a continha então. Para calcular a DDP dessa pilha, eu pego lá o maior, que é mais 0,34 volts, menos, dá uma olhada, o menor, que é menos 0,76 volts. Correto? Fiz a continha, quanto deu esse trem, Henry? Olha lá, 1,10 volts. Beleza? Porque menos com menos dá mais, aqui na continha, eu faço a sominha e mato para você a DDP. Então a DDP dessa pilha, que é a pilha de Daniel, né, que é formada por zinco e cobre, ela dá 1,10 volts. Vocês viram como é que é facinho fazer? Então você sempre pega o maior potencial de redução e subtrai do menor potencial também de redução. Aí você calcula a DDP da pilha, né? Então, por exemplo, se você pegar essa pilha e no lugar da lâmpada você colocar um voltímetro, por exemplo, que é um equipamento que mede lá a diferença de potencial que você tem entre os dois eletrodos, ele vai acusar lá 1,10 volts. Entendeu? Dá pra gente calcular então a DDP da pilha dessa forma. Gente, isso aqui é muito importante você lembrar, tá? Então, resumindo para você, você vai lá, pega os dois potenciais de redução e faz o maior menos o menor. Dessa forma você calcula a DDP das pilhas. Que sempre vai dar valor positivo aqui, viu, gente? Porque são reações sempre espontâneas, tá? A gente fala que a DDP positiva acontece a partir de uma reação espontânea. Então é assim que você calcula a DDP de uma pilha. Então, resumindo para você, você tem os dois potenciais, bateu o olho no início do exercício. Quem tiver o maior potencial de redução sofre redução. É isso aí. Se ele sofre redução, ele é o cátodo. Eu vou te mostrar que o Enem cobra exatamente assim. Vamos de novo, Você tem os dois potenciais de redução. Quem tiver o maior potencial de redução sempre vai sofrer redução. Tá? E aí, às vezes, você tem uma pilha já montada e já tem um cara sofrendo redução, ou seja, um cara recebendo elétrons, um metal, um eletrodo, você já sabe que ele tem um potencial de redução maior. Porque é uma coisa espontânea, ele está recebendo elétrons. Então não esqueça, viu, gente? Quem reduz, recebe elétrons. Quem oxida, dá elétrons, perde elétrons. Regra do Kral, sempre o cátodo reduz, sempre o ânodo oxida. Dessa forma, a gente consegue descobrir quem é o cátodo, quem é o ânodo, quem está reduzindo e quem está oxidando. Que é o que o Enem pergunta nas provas que ele faz. Você falou, Renner, você poderia mostrar uma questão para a gente? Como o Enem aborda isso? E o Enem aborda questões de pilhas, assim, de uma maneira bem intensa, viu, gente? Bem intensa, bem inusitada, assim. Você fala, como é que aparecem essas questões? Olha só, essa é uma primeira questão que eu queria mostrar para você. Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico, e o funcionamento da bateria zinco-ar está com o metal zinco, em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está representado na figura no funcionamento da bateria. Aí ele fala assim, no funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é... Aí você bate o olho e você fala, nossa, mas como é que eu vou saber qual que é o ânodo e qual que é o cátodo? Que é a discussão que eu tinha feito com você agora mesmo. Você entendeu? Então o que você tem que lembrar? A regra do Kral é fundamental. O cátodo sempre sofre redução, o ânodo sempre sofre oxidação. Se você olhar aqui do lado esquerdo, vocês vão perceber um oxigênio entrando aqui, nesse eletrodo poroso, tá vendo? Gente, substâncias simples, grava isso, sempre tem carga zero, sempre, né? Então você pega O2, H2, N2, um metal Fe, Al, quando for um elemento só, um tipo de elemento, você fala, mas aqui tem dois, não, um tipo de elemento só, uma substância simples, sempre a carguinha é zero. Então eu posso dizer para você que aqui o oxigênio tem carga zero. Quando ele cai aqui para OH, quando se associa a um outro elemento, a carguinha vai para menos 2. Até porque o oxigênio está na família 6A, ele tem que receber 2 elétrons para ele se estabilizar, ficar com 8. Então a carguinha dele é 2 menos aqui. Então o que está acontecendo aqui? Ele está indo de 0 para 2 menos. Peraí, de 0 para 2 menos, o valor absoluto da carga aumentou ou diminuiu? De 0 para 2 menos. Diminuiu, concorda? Diminuiu, reduziu. Se reduziu, eu vou pensar no Kral que o Renner falou. Kral, quem reduz é o cátodo. Então eu já descubro, que quem reduz é o cátodo, eu já descubro que aqui é o cátodo. Entendeu como é que eu faço? Do outro lado, o que está acontecendo? Aqui eu tenho um eletrodo de zinco, zinco é o zinco sólido, substância simples, sempre zero, tá? Então aqui, a carga é o zinco zero e aqui ele vem para zinco. Qual que é a carguinha do zinco, Renner? Lembra que nós vimos agora mesmo, na pilha de Daniel? O zinco é sempre 2+, quando ele está associado
a alguma outra coisa. Então aqui ele vai para zinco 2+. Agora, de 0 para 2+, aumentou ou diminuiu o valor da carguinha? Deixa eu ver. 0 para 2+, aumentou. Aumentou, oxidou. Rolou aqui uma oxidação. Quem sofre oxidação, Renner? Olha o CRA, ó, sempre o ânodo. Já descobri que esse eletrodo atua como ânodo, que é o eletrodo que tem a formação aqui, ó, do ZnOH. Então ele pergunta lá, ó, no funcionamento a espécie química formada no ânodo. Olha a flechinha indicando, ó, a formação dessa espécie química no lado do ânodo. É por isso que a gente marca a letra E. Olha só como é que o Enem cobra isso. Ah, olha só, pra você saber quem é o cátodo e quem é o ânodo, né? Olha essa outra questão, ó. Em 1938, o arqueólogo alemão Wilhelm Koning, né, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas em nosso dia a dia. A suposta pilha, gente, datada de cerca de 200 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, olha que interessante, gente, uma barra de ferro aparentemente corroída por ácido e uma tampa de betume, que é asfalto, né, piche, conforme ilustrado. Considere os potenciais padrão de redução. Opa, ele forneceu aqui para mim os potenciais de redução. Ele falou que o ferro é menos 0,44, ele falou que o hidrogênio, gente, olha só, ó, 0 volts do hidrogênio, e fala que o do cobre é mais 0,34. O que eu estou percebendo de tudo que ele forneceu aqui, gente? Eu já estou percebendo que o potencial de redução do cobre é o maior de todos. Olha que informação importante essa. O que nós acabamos de discutir? O cara que tem o potencial de redução maior vai sofrer redução. Então lembra no CRAL? Então ele é o cátodo, né? CRAL, ó, cátodo reduz, não é isso? Ah, então o cobre vai atuar como cátodo, ele vai sofrer redução. Por quê? Porque o potencial de redução dele é maior. Ele fala que os potenciais de redução fornecidos, como nós comentamos agora mesmo. Não é? Você fala, não, beleza, olha só a pilha que ele monta, gente, ó, uma tampa de betume, um vestígio de ácido aqui, né, a atuação de um ácido, nós temos aqui uma barrinha de ferro e um tubo de cobre. Aí ele pergunta, nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Entendeu? Ó, a pergunta que eu venho discutindo com você. Né? Ele quer saber qual é o cátodo aqui. Bom, o cátodo é o cara que tem o potencial de redução maior. Se você lembrar disso, gente, você mata a questão. Quem que tinha o potencial de redução maior que a gente viu agora mesmo? O cobre, não é? Então o tubo de cobre, ele vai atuar como cátodo. Sacou? Então isso que é importante você perceber. O cara que tem o maior potencial de redução vai sofrer redução necessariamente. Se ele vai sofrer redução, significa que ele é o cátodo. Então, toda vez que caiu uma questão assim, o Enem gosta de cobrar muito isso, nunca esqueça do CRAL. CRAL, cátodo reduz, ânodo oxida. Sempre dessa forma. E a gente consegue matar certinho essas questões aqui. Correto, pessoal? Tranquilo? Beleza? Entenderam aí? Chique? Certinho? Muito bem, agora eu vou mostrar uma outra questão para você, para a gente finalizar aqui, que é uma questão que envolve uma pilha um pouquinho diferente, que é uma pilha alternativa aqui, gente, que é uma pilha que não polui nada, né? Até porque as pilhas convencionais têm metais pesados, a gente não pode descartar em qualquer lugar, vocês sabem disso, é muito importante isso e tal, né? Mas essa pilha aqui, gente, é uma pilha muito legal, quer ver, ó? O crescimento da produção de energia elétrica ao longo do tempo tem influenciado decisivamente o progresso da humanidade, mas também tem criado uma séria preocupação. O prejuízo ao meio ambiente, né? Que é o que nós falamos agora. Nos próximos anos, uma nova tecnologia de geração de energia elétrica deverá ganhar espaço às células combustível, hidrogênio e oxigênio. Célula combustível de hidrogênio e oxigênio. Gente, olha que legal isso, ó. O que está acontecendo aqui? Uma coisa que eu posso perceber, ó. Eu estou percebendo que os elétrons estão saindo desse lado e indo para lá, ó. Uai, então, se eu estou perdendo elétrons, está acontecendo o que aqui, ó? Quem oxida, dá elétrons. Quem reduz, recebe. Então, esse lado está oxidando. Quem oxida no CRAL? O ânodo. Desse lado está reduzindo. Quem reduz no CRAL? O cátodo. Olha só, outra técnica que você pode usar. Né? Aqui está entrando hidrogênio, saindo, gera corrente elétrica. Olha que legal, gente, olha no processo. Aqui o oxigênio do ar mesmo entra aqui, tá? Entra no processo, depois sai água aqui, ó. Excesso de oxigênio sai e sai água. Essa água pode ser eletrolizada e reabastecer esse hidrogênio aqui. Porque você passar uma corrente elétrica na água, você consegue produzir hidrogênio e depois... Então você tem quase um processo autossustentável. Muito legal isso, que gera corrente elétrica. E detalhe, gente, o que ele está jogando na atmosfera? Água. Correto? Ou seja, qual que é a poluição disso? Zero. Esse é o grande lance, é o grande gargalo que a gente pode discutir aqui. Você fala, não, muito bem, professor, e daí? E daí que o Enem fala o seguinte, ó, com base nesse texto aí, nessa produção de energia elétrica e tal,
Diferencia dos processos convencionais. Por que esse processo aqui é diferente do convencional? Porque esse processo transforma energia química em energia elétrica, que é o que a pilha faz, sem causar danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto formado é a água. Olha a interpretação, se olhar a formação de água que nós temos aí no processo. Correto, pessoal? Então, nessa aula a gente viu pilhas, esse processo é importante, não esqueça da regra do Kral, cátodo sempre reduz, ânodo sempre oxida, quem reduz recebe elétrons, quem oxida dá elétrons. E não esqueça, quem tem o maior potencial de redução vai sofrer redução, portanto vai ser o cátodo da nossa pilha. Correto? Muito obrigado. Essa foi a aula de pilhas que eu fiz com bastante carinho para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço. É isso aí, galera. Olá, estudantes, bem-vindos de volta. Espero que vocês tenham apreciado a aula. Em caso de dúvida, vocês podem perguntar para o professor na sala de aula. Temos algumas aulas no repositório do Centro de Mídias também sobre os assuntos que foram abordados. Você pode estar consultando o repositório em caso de dúvida. E espero que vocês tenham aprendido muito, prestado bastante atenção e encontro vocês na próxima semana. Até lá, gente. Tchau!